a todos, com a paz do Senhor Jesus. Vamos começar nossa leitura bíblica, começa com a oração. Oremos. Meu Deus, amor maravilhoso, Pai, abençoe essa programação que agora inicia, manda bem as pessoas, todo mundo no seminário, e o Facebook, os acompanhados, dia de hoje, 9 de março de 2026, seja um dia com muita paz, com muita proteção de Deus, com muita saúde, com muita prosperidade. Então vamos para a nossa leitura bíblica. Eu falei que das mulheres, já foi ontem, né? Mas eu vou poder já hoje, porque eu não sei se vocês estavam, né? Sábado eu não pude entrar, hoje eu não pude. Então já estava lendo, né? Esse mês de março, estou olhando as mulheres, né? Então Deus abençoe todas as mulheres. Então nós vamos para Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, o pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegava a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se a seus pés, e sentimente suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. A cura de uma mulher enferma, grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou a sua veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe o seu discípulo: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, tua fé te salvou. Vai ter paz e fica livre do teu mal. Amém. Aqui falando de Jairo, né, que estava Jesus sempre com uma grande multidão, e Jairo foi atrás dele para que Jesus curasse a sua filha, que estava enferma à morte, né, sua filha de 12 anos, né. Esse Jairo, como assisti na novela da Record, ele não acreditava em Jesus, mas ele tinha até raiva de Jesus, porque ele era um dos poderosos, mas ele passou a acreditar e a gostar de Jesus, apesar de ter feito nada para salvar ele quando ele menos precisava, né? Mas ele passou a acreditar e a gostar de Jesus, quando Jesus fez esse milagre. E também, que nós vamos falar em outra leitura, em outro dia. E também Jesus estava indo com a multidão, e também apareceu uma mulher que fazia 12 anos, que vivia doente, de hemorragia, quer dizer assim, é um fluxo, tipo assim, menstrual, que se parava, voltava de novo, era assim, era uma coisa contínua, né? E ela tinha um problema, né? O problema era de mioma, alguma coisa assim. Ela tinha gastado todo o dinheiro, tudo o que possuía, e não tinha conseguido nada, e achava que estava, era pior, né? Que se fosse no dia de hoje, né? Ela ia fazer a esterectomia, ficava boa, né? Mas antigamente não tinha cirurgia, muito menos esterectomia, não tinha cirurgia de jeito nenhum. Por isso que antigamente muita gente morria. Não fosse Jesus, essa mulher não ia aguentar 12 anos, né? Ela não ia aguentar mais muito tempo, ela também ia morrer, né? A salvação dela foi Jesus. Não foi a salvação de muita gente naquela época não tinha cirurgia. Cirurgia é uma coisa ruim, ninguém quer passar por isso, mas tempo é bom porque é a solução para muita coisa, né? Então, ela ouviu falar a fama de Jesus e teve fé que Jesus podia curar ela, né?
Então ela foi, né, encontrou Jesus, aquela grande multidão, quase que não chega perto dele, muita gente, né? E, aliás, o pai da Thalita, né, que chama Thalita, né, também estava atrás dele para curar sua filha. Né? Isso aconteceu no mesmo dia, esses dois grandes milagres. Então ela por detrás de Jesus, tocou na pontinha da sua veste apenas. E assim que ela tocou, ela ficou logo curada. Ela ficou curada para sempre, né? Não precisava nem mais de cirurgia. Jesus curou, né? Claro que Jesus curou demorou porque cirurgia, né? Claro, né? Nem se fala. Jesus curou na mesma hora, no mesmo instante ela ficou curada. Então Jesus sentiu que saiu virtude dele, sentiu que tinha acontecido um milagre. Então perguntou quem tinha tocado ele, e a mulher então confessou que foi ela e declarou toda a verdade que ela tinha, a doença que ela sofria e que ela tinha ficado curada quando tocou a veste dele. Então ele falou para ela, filha, tua fé te salvou, porque ela teve fé, né? E quando ela soube da forma de Jesus, ela teve logo fé, Jesus podia curar a doença dela. Como foi, tocando a veste dele, realmente ela ficou curada. Vai ter paz e fica livre do teu mal, como ela ficou curada, né? Para sempre, né? Porque com Jesus é para sempre. Às vezes a pessoa fica pronta na coisa, nem se opera, futuramente pode voltar, mas com Jesus cura não. Quando é coisa espiritual, coisa de Deus, coisa de Jesus, não volta nunca mais, ficou para sempre mesmo. E interessante quando a pessoa morria, né? Quando ressuscitava, a pessoa estava sem a doença, porque está cheia de doença, pior doença do mundo. Aí voltava sem nada, né? Além de ressuscitar, que voltava completamente curado. Tudo isso é só Jesus que pode fazer, né? Coisas de Deus. Amém. Então agora vamos ver se a gente pode colocar uma rainha na linha. Está disponível. Meu telefone está muito ruim para procurar as coisas. A ligação não volta. Acho que eu não tenho retorno normalmente ainda, meu Deus do céu. Mas vou ver aqui se você vai morrer. Agora vai dar certo. Pai Senhor, vamos já estar por aqui, em nome de Jesus. Amém. Louvado a Deus, Pai do Senhor, glória a Deus, em nome de Jesus, Pai Maria Silva, a paz do Deus, muito Pai, o nome de Francisco, muita saúde, no corpo, na alma do Espírito, aos ouvidos do Senhor, aleluia. E não mergulha passou para todos os ouvidos, cadeira cativa, louvado seja Deus, glória a Deus, e que todos estejam na proteção divina, na prosperidade divina, né? Louvado seja Deus, na salvação divina, louvado seja na segurança divina com os seus anjos, louvado seja Deus. E parabéns para todos na aniversário do dia, desde o ano, o seu primeiro aniversário, louvado seja Deus, e louvado seja Deus, quando chega, né, na pré-adolescência, que vai ter uns 14 anos, 15 anos na adolescência, até os 17,
18 já na fase adulta. Então, parabéns, né? A todas as universidades do dia, até mais esse ano, né? Que Deus concede aqui na Terra, né? O mundo mais velho do planeta, que é o cearense, mora no Ceará, numa casa idosa, né? Já conheceu 13 anos de idade, né? Então, parabéns para a saúde, no corpo lá o espírito, prosperidade também, no corpo lá o espírito e a salvação, né? Que é o principal. Aleluia, milagre, aleluia, um grande milagre, aleluia. Que cada pessoa da terra, seja homens ou mulheres, até crianças, tem uma chamada de Deus. E essa chamada de Deus é aceitar Jesus Cristo, o Salvador e Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, parabéns para todas as mulheres do dia, em nome de Jesus, e a proteção e a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Porque eu li aqui um versículo que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Diz assim: aquilo que semear vai colher. E tanta passagem também que o apóstolo Paulo escreveu em outra carta, ele começando por ele. Paulo semeia, Apolo rega e Deus dá o crescimento. Amém. Vamos fazer. Semear está se referindo sobre a palavra de Deus, né? É a semente, né? A alga viva, aleluia, da salvação. Louvado seja Deus, né? Simboliza, né? Simboliza a palavra de Deus, né? Fica no coração da pessoa, fica na mente, né? Esse coração aqui é a mente, o entendimento da pessoa, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. E o rega, isto é, o que fala, né? Aquele que falou primeiro na palavra de Deus plantou a semente. O próprio Deus está regando, né? Regando, né? Regando espiritualmente, a alma espiritual, aleluia. E o tempo, né? O tempo, Deus dá o crescimento. Ontem, louvado seja Deus, outro dia no missionário, eu disse assim, um pouco, né? Era autopaidismo. O homem rejeita, mas Jesus quer. E o pregador falou justamente, né? Sobre essa palavra, né? Na rejeição. E falou também de alguns pecados que a pessoa comete em casa. A igreja não sabe, né? Mas Deus sabe, né? Deus sabe. Então aquela pessoa precisa, né, se arrepender. Um jovem contou um pregador que ele estava fazendo certas coisas em casa e aqui viraram um bicho. Aí ele estava falando que ele vai para a igreja, mas aí ele veio para a igreja, aleluia, se renovou, né? Se renovou espiritualmente, né? Louvado seja Deus, né? Estava afastado, né, da igreja, mas aí voltou, retornou onde de noite. Louvado seja Deus. Então, a semente é a palavra, né? É a palavra. E a gente, a pessoa pode plantar essa semente e regar na Bíblia, né? No Novo Testamento. No Novo Testamento, eu aconselho as pessoas que vão começar a ler a Bíblia Sagrada a começar no Novo Testamento. No Novo Testamento. Porque quando ela lê o Novo Testamento, ela vai querer saber como tudo pensou. E vai com garra, aí com força, nessa Gênesis, né? E a Bíblia começa em Gênesis, primeiro livro, e termina no livro de Apocalipse, né? No Novo Testamento. A Bíblia tem dois testamentos, o Antigo e o Novo. Mas nós estamos vivendo o Novo. Nós estamos na graça. Mas é bom conhecer, né? Mas primeiramente é bom conhecer o Novo Testamento e depois para o Antigo Testamento. E aí, eu sou como tudo começou,
na Bíblia Maia. Então começa o Novo Testamento, louvado seja Deus, né? E a palavra de Deus, ela é a semente, né? Quando ela cai no bom coração, isso é, uma pessoa que tem um bom entendimento, aí louvado seja Deus, Deus dá o crescimento. Uma pessoa, louvado seja Deus. O homem é simbolizado na Bíblia como uma árvore, né? Uma árvore, né? Então ele dá bons frutos, né? Quando faz o bem. Quando nós fazemos o bem, nós estamos dando bom fruto. Quando nós fazemos alguma coisa errada, estamos com fruto ruim. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus é um alimento, como eu já falei aqui, glória a Deus, o corpo físico precisa do arroz, né? Do feijão, da carne, do pão, do café, do leite. A nossa alma, o nosso espírito, precisa da palavra de Deus. A palavra de Deus é um alimento, é um leite espiritual muito forte para a gente resistir, né? Resistir às tentações, às provações. O inimigo tenta, mas Deus também prova, né? O aluno passa 30 dias estudando, mas chega o dia da prova, né? Para saber se realmente ele estava em casa estudando. E a nossa favor, ele estava estudando, mas a nossa favor, ele não estava louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Em casa, pega a mochila, joga pro canto, aí pega mais, né? Tem o dia inteiro em casa e ele não faz. Louvado seja Deus. Aí vai tentar, às vezes, usar a cola. Mas se ele colar, ele não aprendeu. Se chegar a se formar na cola, no jeitinho brasileiro, como diz, vai ser um mau profissional. Se for um médico, um mau médico. Quando ele for trabalhar, vai ser mal porque ele não aprendeu. Não aprendeu, né? Vai fazer as coisas erradas porque não aprendeu. Então, a Bíblia também ela é a parte teórica, né? A gente analisa a parte teórica, quando nós praticamos, aí nós temos o verdadeiro entendimento daquelas palavras. É difícil, né? É difícil. Não tem realmente ninguém 100% cumpridor da palavra. O único que foi 100% cumpridor da palavra foi Jesus Cristo. O único. Por isso que ele é chamado Filho Unigênito. Foi o único que 100% cumpriu a palavra. Mas a Bíblia diz que o justo, ele cai 7 vezes. Mas 7 vezes. A falha, cometeu o erro, mas no momento que ele reconhece, o humilha diante de Deus, pede perdão, Deus está pronto, porque Deus é fiel, está pronto a perdoar aquele que reconheceu. A Bíblia diz aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Porque quer uma vez, se humilha diante de Deus, que arrepende, pede perdão, quer de novo, se humilha novamente. Não deixe de reconhecer a sua falha, a sua fraqueza, essa sempre na oração, perdão a Deus, porque realmente o único poderoso e forte é Deus. Nós somos seres humanos, nós somos fracos, erramos, errar é humano, mas não podemos permanecer no erro e se arrepender, se justificar. E quem é justo diante de Deus, que nós somos pecadores, mas como nós confessamos a Deus as nossas falhas e temos aí perdão, Ele está pronto a nos perdoar e a nos justificar o seu perdão. Aleluia. Então, nunca diga que não dá certo. E até uma música aí que é do
mesmo com a tua ausência, ele tente outra vez, né? Louvado, tem pessoas que caem de moto, mas ele não deixa de andar de moto, né? Não deu demais. Então, se um fracasso é diante de Deus, pecou, errou, falhou, mas se eu mesmo reconheça a fraqueza e está junto a te perdoar, porque Deus é fiel. Você continuar a jornada, porque a jornada, a caminhada é longa e é difícil. Não é fácil para mim e nem para ninguém. Mas ele está pronto a perdoar aquele que reconheceu a fraqueza e que perdoa. Em nome de Jesus Cristo, agradeço a oportunidade. Amém. Quem está nos assistindo aqui é a Leila Dias, né? Deus abençoe por toda a sua família. Obrigado, irmão. Então, nós vamos ler o nome do pessoal aqui que nós estamos orando, né? Mês de março, nós vamos orar por o irmão Raimundo, por o irmão Chiquinho, né? Que ele está esperando a cirurgia da vista, né? Que ele seja bem feliz, que Deus vá com ele, conduza ele, né? Que tudo dê certo em nome de Jesus. Irmã Ritinha, minhas irmãs Rosália e Rogéria, João Batista também, que está esperando para fazer uma cirurgia também, que ele fica muito feliz também. Meu sobrinho Raneilson, Heitor, José Odaí, Eudásia, Maria Feitosa, para Cleudeni, Cida, para Titi, que aqui está hospitalizada na UTI, né, de Paulo Ferro, né, que Deus recupere a saúde da Titi, que ela possa chegar em casa com as vitórias, se Deus quiser, para a construção da nossa igreja, todos carentes de oração. Pai querido, Pai Santo, obrigado, Pai querido, por essas palavras, obrigado pela semente e a tua palavra que fica plantada, semeada nos corações, outros regam esta semente, e no tempo certo, Deus dá um crescimento. Louvado seja Deus, porque na realidade, quem cura, quem liberta, quem salva é Deus. Apenas, aleluia, nós, através da palavra, né, nós ensinamos. E quando nós pregamos a palavra, nós pregamos para nós mesmos, né? Para nós mesmos. Nós somos pregador, eu digo que por frente, né? Porque a palavra, tanto ela vai para frente, porque é para quem está ouvindo e para quem está falando, né? É importante, né? A palavra de Deus é para todos, ela não tem acepção de ninguém. É para o pobre, é para o rico, não importa a cor da pele, não importa a nacionalidade, é para quem vive lá no Irã, no Iraque, na Alemanha, qualquer parte da terra, a palavra de Deus, ela é para todos. Hoje o planeta Terra se encontra com 8 bilhões de habitantes. Então a palavra de Deus é para todos os habitantes da Terra. Todos, sem nenhuma exceção. Louvado seja Deus, e é a vontade de Deus salvar todo mundo. Basta usar o coração, o entendimento e crer. Porque, aleluia, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Aquele que crê será salvo. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus, essa relação que é mais de Deus chegue, aleluia, com saúde no corpo, na alma do espírito, prosperidade no corpo, na alma e a salvação no corpo, na alma e espírito, porque o homem, tanto o homem como a mulher, é uma tricotomia, corpo, alma e espírito. E todos eles devem ser bem abençoados por Deus. E é da sua palavra que traz, é o dom da fé. A palavra de Deus é o dom da fé. A fé nasce no coração da pessoa quando ela presta atenção na palavra de Deus. Ou lendo, ou ouvindo alguém falar. Deus abençoe a todos. Tenham um amor segunda-feira, né? Mais uma semana de trabalho. Que Deus abra muita porta de emprego, porque o trabalho tanto honra o homem como a mulher. Aleluia. Também aquele que estuda, não deixe de estudar. Às vezes a pessoa diz assim, deixa adianta estudar, que a gente termina de estudar não consegue um emprego. Se a pessoa termina de estudar não consegue um emprego, e como é que vai ser? A gente não perde
mas, aleluia, com paciência, né? Deus chega, né? Deus chega com aleluia, porque não é para aquele que se apressa, não é para aquele que corre, é para aquele que usa a misericórdia. Isso viu? Fez a sua parte, entrega a Deus que o seu emprego, o seu trabalho, naquele que você formou, Deus vai entregar. Em nome de Jesus, todos lá para o Senhor, abençoa os namorados, os novos casais, as famílias, a sociedade, o vazio político, abençoando a rua que nós moramos, o bairro, a cidade, o estado, o Brasil e o planeta Terra. Onde durante o dia, onde é durante a noite na Terra, Deus deixa com sua sombra divina, com sua mão protetora para todos os habitantes da Terra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficando por aqui. Uma boa tarde, uma feliz semana, cheia de bênçãos e vitória, com muita saúde, paz, proteção e prosperidade para todos. Amém. Amém.